Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu havia feito agora há pouco uma live no Instagram com o seguinte tema: Você vive em um relacionamento ou num problemacionamento? Só que na hora de salvar a live eu acabei perdendo. Acredito que deu algum problema na conexão da internet, eu acabei perdendo. Então eu tô gravando esse vídeo para trazer clareza sobre tudo que foi falado na nossa live de hoje. A ideia de fazer sobre esse tema é algo que vem assim constantemente na minha cabeça, porque como todos vocês, ou muitos de vocês, ou alguns de vocês sabem, eu trabalho com processos quânticos, né? Sessões de processos quânticos. O que é isso? São processos que, no meu interessante ponto de vista, têm uma eficácia bem intensa num curto espaço de tempo, né? Pelo menos as experiências que eu tenho tido com as sessões individuais e com as sessões em grupos, ou com as imersões que eu faço online, têm sido assim bem grandiosas. E então eu percebi que para mim funciona muito trabalhar com esses processos quânticos. Dentre eles, né, os realinhamentos energéticos, barras de axis, que para mim assim é o carro-chefe, é algo que mudou a minha vida completamente em um curtíssimo espaço de tempo. Eu acho que tudo que eu havia buscado aí uns 5 anos atrás, depois que eu entrei nesses processos de barras de axis e outras ferramentas de axis, foi assim um up num tempo de mais ou menos 1 ano e meio. E não foram coisas pequenas, foram coisas bem consideráveis. Então, como eu me afinizei com isso para minha vida, se você quer, eu sempre falo, né? Se você quer convencer alguém que algo funciona, faça com que isso funcione na sua vida. Aí você não precisa usar muitas palavras. Por si só, a sua vivência já basta para a pessoa se convencer de que aquilo funciona se essa pessoa estiver escolhendo. Porque tem muita gente que não está escolhendo, não. Porque para a gente passar por um processo de transformação, para que a gente dê um salto quântico, para que a gente dê um up, a gente vai passar por alguns desconfortos, né? Tem algumas coisas que doem pra gente nesses processos, mas não é nada insuportável, tá? É tudo muito tranquilo. E quem não tá escolhendo não vai estar disposto a passar por isso, né? Ou vai achar que vai fazer uma sessão, vai mudar a vida inteira e que nunca mais na vida vai precisar voltar, ou ele vai procurar, ou ele vai pensar que ele vai procurar uma sessão e ele vai sentir alguma coisa, como ele tá acostumado, né? E lá, daí liga uma música, daí chora, daí escuta toda emoção e a raiz do problema continua lá, dali uns meses vai de novo, e dali um ano vai de novo, e dali 500 anos tá indo de novo com a mesma questão e como pode melhorar. Né? Então, as ferramentas de Axis não são para isso, não é para você sentir. As ferramentas de Axis, elas deletam todos os pensamentos, sentimentos e emoções que fazem com que você mantenha padrões disfuncionais, coisas que não funcionam na sua vida, coisa que limita você, coisas que impedem você de ser quem realmente você é, de funcionar da maneira que vai funcionar para você. Então, é isso é Axis, né? E nesses meus atendimentos individuais, eu tenho me deparado assim com muitas pessoas, mas muitas mesmo. Eu acho que se de 100 pessoas que passarem por mim, pelo menos 95 vêm com alguma questão que tem a ligação com relacionamentos afetivos. Então, por isso o tema dessa live, você está vivendo um relacionamento ou um problemacionamento? E aí eu ficava sempre na pergunta, quando eu tava lá na mente, eu ficava me perguntando assim, nossa, mas por que essas pessoas ficam me procurando? Eu nem tenho um relacionamento afetivo estável, né? Eu não tenho know-how de experiência com relacionamentos afetivos para eu poder dar um direcionamento para ela, porque eu tava funcionando lá na receita do bolo. Sabe o que é funcionar na receita do bolo? É uma receita que todo mundo faz e que tem que funcionar para todo mundo. Então, como eu tive um relacionamento meu que durou mais tempo e que foi um desastre. O resto era sempre relâmpago, né? E eu ficava pensando, mas se vem perguntar pra mim, o que eu vou dizer? O que eu tenho pra dizer sobre isso, né? E quando eu pedi consciência sobre como eu poderia ser contribuição e o que tinha por detrás de tudo isso que eu não estava percebendo, que as pessoas ficam me procurando o tempo inteiro para resolver. Elas falam pra mim, ó, eu quero resolver a minha questão aí dos relacionamentos afetivos. Nessas minhas pedidas de consciência,
Um dia veio a sacada para mim, pouco tempo, e aí eu abracei a causa. A sacada é a seguinte: embora eu não tenha know-how de relacionamentos afetivos, mas eu tenho imenso know-how de como viver bem, de como criar coisas, mesmo estando sozinha. Eu tenho uma habilidade incrível para viver comigo mesmo, para gostar da minha companhia e criar coisas independente se eu tenho alguém ou não. E muito do que eu percebi é essa dependência emocional das pessoas em relação a ter uma outra pessoa para dividir a vida, para me fazer feliz, para ser a tampa da minha panela, para ser a metade da minha laranja. E essas coisinhas interessantíssimas, que é tão bonitinha, fofucha assim, de coraçãozinho, mas que é um grande implante distrator. Impede você de estar na consciência plena e perceber como as coisas realmente funcionam. E aí, eu tomei até uma decisão bem interessante há poucos dias atrás, porque a demanda foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E eu ficava perguntando, mas o que tem por detrás de tudo isso que eu não tô percebendo? E aí, eu escolhi, a partir de então, né, fazer os meus atendimentos e criar programas, imersões e reconexões energéticas voltadas para as questões de relacionamentos afetivos. Então a live de hoje ela vai trazer consciência sobre relacionamentos e problemacionamentos e uma terceira possibilidade grandiosa para a vida das pessoas que muitos não vivem, né? E nós vamos começar a falar então sobre relacionamentos. Quem nunca sonhou em ter um relacionamento? Ai, um relacionamento amoroso, lindo, maravilhoso, em que ele vai me fazer feliz e que eu vou fazer isso por ele, ele vai fazer aquilo por mim, e parari, parará, e parari, parará, e de repente você encontra uma pessoa, e aí teu coração bate mais forte, e aí você começa a conversar com a pessoa e você diz assim, nossa, mas parece que eu conheço ela há anos, nossa, nós temos tudo a ver, nossa, parará, 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 né? Aquelas histórias. Realmente, se vocês estão conectados, é porque vocês estão em ressonância em alguma coisa. Muitas das vezes a ressonância vem das limitações, das disfunções, do que não é contribuição nem para a vida de um e nem para a vida de outro. A gente sempre fala nos vícios emocionais. E os vícios emocionais, eles só existem porque uma pessoa sustenta a outra nos seus vícios emocionais. E em grande parte, se falando de relacionamentos, é isso que acontece. As pessoas têm vícios emocionais, têm disfunções. O que é isso, disfunção? São coisas que não funcionam no relacionamento afetivo, em virtude de comportamentos ou de padrões até mentais que já tenham vindo lá desde a ancestralidade ou do convívio com as pessoas que ela tem. E aí a pessoa conecta ali e ela começa a criar aquele vínculo, de repente ela vê, ela já está se apaixonando e ela tem uma facilidade de se apaixonar assim rapidamente. E aí começa toda a questão, porque ela começa a criar expectativas sobre aquilo, né? Porque ela tem um programa na mente dela onde conta para ela como é que as coisas têm que acontecer para um relacionamento dar certo. E eu vou falar para vocês que a partir do momento que você tem um relacionamento, deixa eu só baixar aqui, você começa a caminhar para um problemacionamento. Como assim? Sim, relacionamento, para você começar, para você, como é que eu vou dizer para vocês? Para você se estabelecer num relacionamento, você tem que começar a manter uma certa distância para você poder se relacionar. A ideia é você junta e você é um só. Pois é. Só que aí você começa a criar várias expectativas porque você tem um programa que diz que o teu relacionamento vai funcionar se você fizer isso, isso e aquilo. E é a famosa receita do bolo, que todo mundo usa a mesma receita e para uns cresce e para outros o bolo achata, né? E você começa a colocar, apostar todas as suas fichas nessa pessoa, e a pessoa também começa a criar expectativas em relação a você, e aí já começa o primeiro divórcio, né? Que é o divórcio de você mesmo. Porque muitos dos relacionamentos,
ou quase, não, quase que unânimes. É, eles exigem uma barganha, né? A famosa via de mão dupla. Interessante, né? Só que o seguinte, na tal barganha, você tem que deixar de ser você para você atender às expectativas e projeções do outro para você fazer ele feliz, porque ele colocou na sua responsabilidade fazer ele feliz. E também se der errado, a culpa é tua, né? Que é você que está incumbido de fazer ele feliz e como pode melhorar. E aí a gente percebe muitas coisas acontecendo. Não, agora tenho um namorado. Agora eu não vou conversar com os meus amigos, eu não vou mais me relacionar com a minha amiga, porque agora minha namorada tem ciúme da minha amiga. Agora eu não vou mais fazer um curso porque agora eu casei. Agora eu não vou mais abrir meu negócio porque agora eu sou casada, agora eu tenho, né, o meu esposo, a minha esposa. Não, agora eu não vou mais no churrasco que eu gostava porque agora eu sou uma pessoa comprometida. Ok, interessante. E aí você começa a se divorciar das coisas que você gostava de fazer, que te traziam alegria, que te traziam leveza e que faziam com que a sua vida andasse. Muito bem. Parabéns. E aí você começa a exigir muitas vezes a mesma coisa da pessoa que tá com você. Não porque se você quer ficar comigo você tem que ser assim. Não porque você quer ficar comigo você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E aí é muito engraçado, né? Porque as coisas vão fluir até um determinado tempo. Você vai interpretar um papel lindo e maravilhoso, como se não houvesse amanhã. Só que isso tem um prazo de validade contadinho. E é a partir daí que você vai começar a viver os problemacionamentos. Você interpreta e se anula, e anula outra pessoa, e a pessoa interpreta, se anula, anula você e todos os desejos que vocês têm. E aí vocês impetuosamente usam o poder da palavra, vão lá nas redes sociais e postam um lindo textão. Porque você é o amor da minha vida. Porque é para sempre, para toda a eternidade. Porque eu vou te amar por toda a minha vida. E lá se vamos nós, né? Muito bem, só que cada vez que você faz uma jura, você faz um pacto energético. Ou seja, você está preso naquela pessoa com aquela jura, porque a tua palavra, ela tem poder. Olha que interessante. Ela tem um poder imenso. E aí você define e conclui. Ó, não tem mais nenhuma possibilidade. Você é o amor da minha vida, é com você que eu vou ficar pro resto da minha vida. Então, energeticamente, você tá pactuada com a pessoa e com o amor que você se compromete a ter com ela. Mas, na prática, as coisas são diferentes. Você vai barganhar, você vai deixar de muitas coisas, você vai fazer muitas coisas pela pessoa. Só que tudo tem um certo tempo para durar. E como todas as coisas na vida das pessoas, vai chegar a hora que você vai cansar de interpretar. E que a pessoa também vai cansar de interpretar. E aí vocês vão começar a viver o que vocês realmente são. E isso vai começar a ser super desinteressante para o convívio de vocês. E aí você começa a entrar no julgamento dessa pessoa. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. E aí eu vou te dar uma consciência que tudo que incomoda naquela pessoa tem disso em você. Pode ter certeza. Ah, mas ela não presta, ah, mas ela faz isso, ah, mas ela faz aquilo. Comece a perceber que se você se relacionou com essa pessoa, é porque você tem pontos em comum com essa pessoa. Se você tem esses pontos e você está conectando com ela, como seria você olhar para isso agora e entrar na pergunta: o que é que tem em mim que me conecta a essa pessoa? Hoje ainda eu estava falando com um amigo meu e ele falou que as amigas deles disseram que a questão do relacionamento, o problema são os homens que são miseráveis. E aí eu falei para ele assim: pergunta para elas, ou melhor, fala para elas ficarem na seguinte pergunta: onde é que eu sou miserável em minha vida
que tá criando homens miseráveis para se relacionar comigo? É consciência, né? Faz todo sentido você entrar na pergunta, porque a gente busca muito por respostas, né? E resposta e consciência tem uma diferença muito grande. A consciência inclui tudo, não julga nada e tem muitas possibilidades para uma questão. A resposta define e conclui como se houvesse uma possibilidade só. E é bem interessante, né? Você tirar a tua responsabilidade de escolha e colocar nas costas de alguém. Então, como você não está disposta a escolher outras coisas e ter consciência de si, você joga a responsabilidade nas costas dos homens. E como pode ser ainda mais incrível um negócio desse? Aí depois que você chega na fase final da interpretação, que você já ganhou o Oscar, daí você vai contar uma história para todo mundo, que o teu relacionamento tá desgastado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, né? E vem toda aquela problemática para você justificar que você está fazendo de tudo e não está adiantando. Na verdade, verdadeinha é que você está querendo mesmo rapadelar. Você está querendo sair disso. Você está doida para sair dessa situação que você está vivendo. Só que você não está disposta a receber do desconforto que isso vai trazer para você. E aí você entra nos julgamentos, começa a achar o errado dele, começa a achar o errado, você começa a procurar a resposta, a buscar a explicação. Isso é porque o pai dele era assim, aquilo é porque a mãe dele é assim, aquele outro é porque não sei o que, não sei o que. Toda a vida fora de si e presente na vida dos outros. Então a experiência que eu tive com esse relacionamento que eu tive, era um relacionamento, na verdade eu acho que é um porcariamento, bem na verdade, né? É assim, eu adorei a vida inteira ser livre, não dar satisfação pra ninguém. Eu vivo num mundo assim, às vezes muito distante, e eu gosto de viver assim. Eu gosto de estar comigo. E eu não sou aquela pessoa que fica no pé dos outros, ou cobrando coisas, mas eu comecei a conviver com essa pessoa e de repente quando eu vi eu tava meio neurótica. Eu comecei a alinhar e concordar, resistir e reagir exatamente como ele fazia em relação a mim. Deus me livre se eu não atendesse o celular. Deus me livre se eu saísse da cidade onde eu estava e fosse para outro lugar sem avisar. E eu nunca fui dessas. Nunca mesmo. Então, quando eu vi, eu estava mimetizando, ou seja, repetindo os mesmos comportamentos que ele fazia comigo. Eu estava controlando ele. Eu estava tendo os meus ataques de ciúme, que era uma coisa que eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Eu já estava tendo as neuras de ciúme. Eu estava totalmente aprisionada nas barganhas, mas as barganhas são o seguinte. Eu não estou dizendo que dentro de um relacionamento, dentro da tua parceria, vamos trazer para uma neutralidade, dentro da sua parceria, você não tenha que barganhar. A questão é o quanto eu tenho me deixado por último para fazer a barganha com o outro, que é o X da questão. Quando você se escolhe em primeiro lugar, você faz as coisas que você gosta de fazer e aí você barganha com o outro, maravilhoso. A questão é que hashtag 99% das pessoas, elas barganham pelo outro, para atender as expectativas da outra pessoa. E aí, quando todo esse teatro lindo e maravilhoso que atende as expectativas sociais, familiares, né? Quando ele vai por água abaixo, e você começa a entrar no julgamento e no errado de você começa a entrar num problemacionamento. Aí nós vamos para um nível um pouquinho mais pesado. Você sai de um relacionamento onde você não vive o que você realmente é, você fica atendendo as expectativas do outro, fazendo tudo pelo outro, se deixando tudo por último, né? Escolhendo você zero. Você se frustra, você também cria expectativa de que o que você faz para ele, ele vai fazer para você. E você não vem para a consciência de que eu li muito sobre a questão de relacionamentos, que era uma parte da minha vida que eu achava que eu tinha alguma coisa errada. Então eu li muito. E aí, numa altura do campeonato, eu descobri que o homem é diferente da mulher. A mulher, ela tem um perfil mais ativo, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, e o homem não.
O homem é mais seriado. Ele tem a caixinha do nada. Tem horas que ele não quer pensar em nada, não é pra falar nada e não tem problema nenhum. E a mulher quer achar um problema porque ele não quer falar nada, né? E as coisas são assim. Pastor Duarte fala muito sobre isso. Os vídeos dele são sensacionais, muito engraçados e trazem umas consciências interessantes em relação a esse tipo de coisa. E aí você tem que ter na tua cabeça que, por exemplo, se você descer de um carro, você, a criança, a sacola, o papagaio, o gato, o cachorro, você muitas vezes precisa dizer para o seu parceiro assim: fulano de tal, meu bem, será que dá para você pegar a sacola e o papagaio? E ele vai pegar com a maior alegria da vida. Só que a maioria das vezes, se você não falar isso para ele, ele não vai fazer isso. E não adianta você achar que vai ser diferente. E aí você começa a entrar na síndrome do papagaio. Falar, 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 porque não me ajuda, porque não tem colaboração, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, né? E vai desgastando ainda mais do que já está sendo desgastado. Porque você cria a expectativa de que você vai ter essas parcerias e vai ter a vida dos sonhos. E vai ter uma felicidade plena. E que ele vai fazer por você. E ele vai fazer você feliz. E você vai fazer ele feliz. E pronto. Aí já começou todo o desando do negócio. Porque quando você for ter uma pessoa para caminhar com você, para estar com você, você já tem que ser feliz. Então, que essa pessoa que chegue na sua vida, ela seja a cereja do bolo e você o bolo. O que acontece com as pessoas é que geralmente elas se colocam como a cereja e colocam o outro como um bolo. E quando você tira o bolo, a cereja cai. E aí, o que acontece quando você está chegando nessa fase de pular do relacionamento para o problemacionamento? Você começa a estender todas essas energias que se geram aí, raiva, mágoa, angústia, frustração, medo, insegurança, tudo, absolutamente tudo que se gera aí, você começa a estender para as demais áreas da sua vida. E você foca no problema. Quanto mais você fixa o teu olhar para aquela situação que não está te agradando dentro deste relacionamento ou deste problemacionamento, mais isso vai crescer. Até virar uma bola de neve. Isso vai afetar você, por exemplo, na sua questão financeira. Isso vai afetar você na sua vida profissional. Você vai baixar, possivelmente você baixe os seus rendimentos. Muitas vezes você tá facilitando, ou seja, tá pegando para você as dores do teu parceiro, as limitações dele. Por exemplo, se você convive com uma pessoa que tem uma crença limitante de escassez financeira, você tá no mesmo espaço, você tá comungando da mesma energia com aquela pessoa, você já tá num problemacionamento. Você tá comungando na mesma energia que aquela pessoa. E daí você diz assim: nossa, mas eu sou tão pra frentex. E o meu marido e a minha esposa têm uma mente fechada, não querem fazer nada. Eu proponho um negócio, sempre eles estão jogando balde de água fria. Porque eles têm as crenças de escassez. São os programinhas que rodam ali incessantemente. E você tá na mesma energia. Logo você começa a reproduzir isso dentro da tua vida profissional. E aí, tantas outras coisas que vão acontecendo. Uma delas que eu percebo que é assim, o ápice, é a questão financeira, profissional financeira, e a tua autoestima e amor próprio. Você já não se cuida mais, você já tá desleixado, desleixada. Você parece que deixa você como mais insignificante ainda do que você já se pôs. Você envelhece, você perde a tua alegria de viver. E aí você começa a procurar um médico para te ajudar porque você tá ficando doente. E até que um certo e maravilhoso momento você resolve que você vai dar um fim naquele problemacionamento. Porque você passa por situações de ciúmes do teu parceiro, da tua parceira. Controle, a pessoa fica igual um cachorro de guarda atrás de você.
Você passa pelas neuroses da pessoa, pelos escândalos, pela falta de compostura, pela falta de educação que a pessoa tem. E ela expõe isso a público. Ela faz escândalo com você. Ou você faz alguma coisa que não agrada a pessoa, ela vira no bico de pato, fica burrenta. Aí, o que acontece? Tudo isso é uma soma de anos, de anos, de anos, de anos, de várias coisas que vão acontecendo. E se você não tem o hábito de destruir e descriar e cancelar tudo que você viveu até hoje no teu relacionamento, você vai passar a funcionar nele a partir de coisas lá de trás. E aí você vai lembrar, ah, porque ele me disse isso, ele me chamou disso, daquilo. Daí você fica hashtag magoadinha. Ou ele fica hashtag sentido com você. E vocês passam a funcionar no sentimento puro. Parece que viram assim adolescente. E a consciência zero. O que é consciência? Consciência é que aquilo é aquilo e só vai ser diferente daquilo se as pessoas que estão envolvidas nisso escolherem mudar a vida por elas, não por você. E assim você continua se enganando, aí você resolve que você vai se separar. E você larga tudo, abandona os betes, sai pro mundo, vai pra farra. Daqui a pouco você começa a entrar no errado de você. De repente a pessoa quer voltar com você de novo. Ela até faz 1001 propostas. Ela diz que ela vai mudar pra você, que ela faz tudo por você. Pronto, primeiro indício do precipício. Ela precisa mudar por ela, não por você. E muito engraçado, né? Porque às vezes eu escuto cada coisa. Ah, não, eu preciso que você volte para casa porque eu não tô dando conta da nossa família. Porque geralmente sempre um lado fica com a carga mais densa, né? Então eu preciso que você volte para casa porque eu não tô dando conta da família. Então, se eu pudesse dar conta, se eu tivesse condições financeiras, por exemplo, de pagar uma babá, ou de ter alguém para fazer o trabalho de casa, ou para aí não precisava que você voltasse para casa. Então comece a ficar presente para as coisas e vejam o quanto vocês estão se honrando. E aí as pessoas vêm e dizem assim, não, Denise, porque eu vou voltar, porque agora ele vai mudar, ela vai mudar, ela falou, ela prometeu que vai mudar por mim, porque me ama muito, que me ama demais, porque pariri, parará, pariri, parará. Vai bonitinho um certo tempo, dali um pouco, começamos tudo de novo. Volta-se pro status quo e daí com agravante, o tempo que você ficou fora de casa e que você curtiu a sua vida. Você já tinha um monte de problema lá atrás. Deu intervalinho, né? Agora você volta para casa e aí você tem mais o problema do intervalo que você deu quando você estava fora. Né? Daí... Ai, gente do céu. E aqueles que não estão ainda dispostos a abandonar os betes e sair, ficam se definhando dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. E um faz a vida do outro um inferno. Então, você que está escutando aqui esse vídeo, que se considera uma pessoa ciumenta, insegura, procure a ajuda. Geralmente, a pessoa que tem essas disfunções, ela muito dificilmente ela consegue sair dessas questões sem ter a ajuda de um profissional que possa trazer clareza para ela. Não trazer resposta, não procure ninguém que te dê resposta, porque resposta você já tem, você já sabe tudo, você é um ser infinito. Você tem a sabedoria nata e não venha contar a história para mim, porque nós já sabemos. E aí, muitas vezes eu pergunto, mas o que te faz ainda você se manter nesse problemacionamento? Não, mas veja bem, eu tenho medo de ficar sozinho. Verdade que você já não é sozinho, estando convivendo com a pessoa? Que consciência é essa que você está buscando ter de que você tem medo de se desvincular disso porque você tem medo de ficar sozinho e não dar conta da tua vida sozinho? Aí um dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa que falou exatamente isso para mim. Ah, é? Mas e se de repente o seu marido morrer? Como que vai ser a sua vida? Você vai abandonar? Deve você sentar e vai ficar chorando.
E se o teu marido escolhe ir embora com outra pessoa hoje, como que você vai fazer? Então a pergunta que eu tenho para você agora é uma: o quanto você está disposto, o quanto você está disposta a receber do desconforto para fazer as escolhas que você tem que fazer e que vão te trazer uma liberdade de vida. Se você fechar os seus olhos agora, respirar bem profundo e fazer essa pergunta para você: o quanto estou disposto, o quanto estou disposta a passar pelo desconforto de uma escolha que vai me trazer liberdade, alegria, paz e harmonia para minha vida hoje? De 0 a 100, que número vem? O primeiro número que vem na sua cabeça agora é o percentual de quanto você está disposto, de quanto você está disposta a passar pelos desconfortos, porque muitas vezes você precisa começar do zero. Tem uma premissa em Axis que diz assim: você tem que estar disposto a perder tudo para ter tudo. Isso vale para todas as coisas. E o quanto você está disposto, disposta a ter tudo, a perder tudo para ter tudo. Porque muitas vezes essas questões de relacionamento, ela enrosca na questão financeira, nos bens. Outras vezes nos filhos, outras vezes na igrejinha, outras vezes no que a família vai dizer, o que os amigos vão pensar. É muito legal isso. E todas as vezes que enroscam qualquer dessas coisas, você está fora de você e está colocando projeções e expectativas nos outros. Você não está se olhando. E aí muitas vezes a gente escuta, né, já ouvi falar, né, que relacionamento é uma instituição sagrada. Como seria você reconhecer que você, antes de qualquer coisa, é uma instituição sagrada? Como que você quer reconhecer um relacionamento, um casamento como instituição sagrada se você não se reconhece como isso? Né? Tem uma premissa bíblica que diz assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Se você não se honra, não se ama, como que você vai poder estender isso a terceiros? Como é que você vai compactuar da ideia de que o relacionamento, o casamento é uma instituição sagrada se você nem se vê como isso? Primeira instituição sagrada da sua vida é você. E a partir daí você passa a ter clareza. O quanto que você está se honrando. Aí você vai lá, bate no peito e diz assim: eu sou imagem e semelhança de Deus. Ah, é? Como é que está a sua vida hoje? Que Deus que você está refletindo na tua vida hoje? Ou a pessoa diz: não, eu sou luz, eu ilumino todo mundo. Ah, é? Qual é a luz que você está iluminando na tua vida hoje? São perguntas que você tem que fazer, senão você está no inconsciente coletivo repetindo igual um papagaio a mesma coisa que todo mundo está falando. E eu permaneci muito tempo, comecei no relacionamento e fui pro problemacionamento, porque eu tinha aquela ideia de que eu tenho que lutar pela minha família. Percebam o peso da palavra luta. Toda vez que você diz que você tem que lutar para alguma coisa, você vai chamar o peso da definição da palavra. Porque lá, quando você era criança, a primeira definição sobre luta é a luta de luta mesmo, dos livros de história, onde tem guerra, onde tem mortes, onde tem demora, onde tem muito sofrimento. E aí eu tava lá, como um burrinho encilhado, lutando pela minha família. Então eu fazia para tudo e para todos, como a vida inteira foi, e menos para mim. Aí o negócio ia um pouquinho, desandava. Ia mais um pouquinho, desandava. Ia mais um pouquinho, desandava. Não, mas você tem que lutar, porque você vai vencer. Com aquela crença na tua cabeça de que para você ter uma vitória tem que ser na dificuldade. Tem que ser tudo demorado, tem que ser tudo muito caro e muito sofrido. Esse é um programa que roda na cabeça da maioria de vocês que está assistindo esse vídeo hoje. E aí, eu tava lá no programa. Não, mas eu vou vencer. Não, mas Deus vai me dar a vitória. Não.
Já te deu as habilidades para você usar elas aqui, fazer as suas escolhas, te deu livre-arbítrio. Te deu mão, te deu pé, te deu cabeça, te deu corpo, te deu tudo que você precisa, inteligência, você pode olhar, você pode falar, você pode perceber. Só que você não usa. Porque você fica na inconsciência coletiva, no programa. E eu vou falar bem a realidade para vocês, eu só consegui sair disso. Que eu vivi esse tormento aí de 12 anos que me parou na vida profissional, que me parou na vida financeira, que me envelheceu pra caramba, que me deixou uma pessoa amarga. Mas eu criei isso na minha vida. Porque vocês estão esperando que eu diga, não, porque foi ele, porque foi ele. Eu falei, não, fui eu. Sabe por que eu criei isso na minha vida? Porque é muito bonito você falar igual um papagaio na inconsciência coletiva que o amor, porque o amor vem para somar, o amor vem isso, aquilo, porque o amor, a pessoa, quando você tem um amor, nossa. Só que a primeira definição de amor para mim foi o amor dos meus pais. Como é a primeira definição de amor para a maioria das pessoas? É o amor das pessoas que estão mais próximas a nós. É aquela referência que vai definir o que é o amor para você. E diga-se de passagem que a minha referência de amor era péssima. E aí, inconscientemente, aquilo gravou. Mais conscientemente, com as teorias, com o que eu lia, eu tinha uma possibilidade de ver o amor de uma outra maneira. Só que nós somos a maioria inconsciência. Então, a referência de amor era a referência de amor lá dos meus pais. Turbulenta, desrespeitosa, que definha, que não contribui, que não cresce, em meio a problemas, em meio a discussões, a mágoa, a hashtag os magoadinhos, que ficavam dias e dias sem se falar. Porque é muito interessante, né? Eu tinha muito comigo assim, nossa, quando o dinheiro sai pela porta, o amor voa pela janela. E isso era um ponto de vista que estava fixo na minha cabeça. Que era o que eu percebia dentro da minha casa. Quando faltava dinheiro, começavam as brigas. Então era essa a referência que eu tinha de amor. A minha mãe fazendo tudo pro meu pai, né? Fazendo suas obrigações do lar. Meu pai trabalhando fora. Aí ele chegava, tomava banho, jantava, descansava. Mas a maioria da sobrecarga era da minha mãe. E a minha mãe ficava magoada com isso porque não tinha a contribuição dele, ou seja, ela criava expectativas sobre ele. E daí eles se desentendiam, ele criava expectativas sobre como ela deveria ser, né? E assim eu me criei vendo isso. E aí o que eu consegui criar pra mim no relacionamento, tudo que eu mais abominava dentro da minha casa nas questões de relacionamento foi o relacionamento que eu criei. Um relacionamento destrutivo, não contributivo. Mas não tiveram partes boas? Tiveram algumas coisas interessantes. Por exemplo, meu filho é uma delas. É uma das coisas boas que eu tive desse convívio com essa pessoa. Mas teve muita turbulência, né? Porque nem todas as vezes, a grande maioria das vezes, é o que eu falo pra vocês. Eu fui bonitinha interpretando o papel até certa altura do campeonato. Depois eu voltei a ser quem eu era. Porque a mentira, a falsidade, ela não se sustenta. E aí se diz, não, você estava sendo duas caras e você que está aí assistindo está sendo mais do duas caras. Eu vejo muito legal esse negócio. Porque a pessoa tem duas caras. Todo mundo tem 50 caras. Não é só duas. É que você é muito julgadorzinha e você adora fazer um comentário malicioso sobre a falsidade porque você é hashtag santinho. Perceba você quando você tá lá no teu trabalho ou quando você tem que atender aquelas pessoas que fazem pregações no portão da sua casa, que você na verdade não queria atender, mas você sai, oi, tudo bem? Com a maior simpatia, a vontade que você tem é de soltar os cachorros nas pessoas. E não faz. Então você não tá sendo duas caras? Comece a pedir consciência sobre as coisas que você diz para você perceber que tudo que te incomoda no tal de duas caras é porque tem em você também.
Pode ser que não interprete as duas caras numa situação, mas interprete na outra. Então eu sempre falo, a gente tem mais do que duas caras, a gente tem um monte de caras, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, né? E aí, você vivendo nos teus problemacionamentos, afetando todo o teu entorno, você tá cada vez mais inconsciente, você não está fazendo uma escolha porque você tá pensando, né, todo mundo menos em você, aí você diz assim, mas meus filhos vão sofrer. Primeira linguagem energética. Não adianta você representar um casamento. Nós, que somos filhos, sabemos que vocês estão representando. Nós sabemos tudo que está por detrás de tudo isso. Por mais que vocês não briguem na nossa frente, por mais que vocês façam de conta que está tudo a mil maravilha, mas o campo denso de energia, nós filhos percebemos. Principalmente se são crianças, muitas vezes estão extremamente agitados no meio da situação. E você diz, nossa, mas meu filho está muito nervoso, minha filha está nervosa. Muitas vezes ela está facilitando, ela está percebendo tudo que você está vivendo. A tua infelicidade, a tua angústia, o descontentamento dele, a insatisfação dele em relação à situação. Então não se engane. Não se engane. E consciência é isso, incluir tudo e nada julgar. Né? Eu não tô dizendo aqui que qualquer pé de galinha dê uma sopa num relacionamento, porque tem gente que qualquer coisinha já se estressa e quer abandonar tudo, né? E a história não é bem por aí, né? Porque se você tem esse perfil temperamental, você precisa começar a se olhar a partir de agora. Ver se todos os defeitos que você tá colocando aí na pessoa que tá com você não é uma frustração sua, por escolhas que você fez e você não gostaria de ter feito. E aí você acabou tendo que seguir caminhos que não eram interessantes para você e você por não estar em você, já por não estar em você, seguiu esses caminhos. Então muitas vezes frustrações nossas, do nosso eu, da nossa insuficiência com nós mesmos, acaba refletindo aí na pessoa com a qual nós estamos convivendo. Então fique atento, comece a pedir consciência sobre isso. O que é pedir consciência? Ficar na pergunta. Se você tem uma religião, você pode fazer uma pergunta para Deus. Deus, o que tem aqui nessa questão que eu não estou percebendo? Se você não tem uma religião, pergunta para o universo. Nós de Axis fazemos sempre as perguntas para o universo porque a Axis não tem vínculo religioso, né? Axis inclui tudo e nada julga. Então não tem uma definição só. Então por isso nós usamos sempre a palavra universo, né? Então, o que funciona sobre isso? Se não é um relacionamento e não é um problemacionamento. O que funciona? Um criacionamento. Já ouviu falar sobre, entre aspas, amor incondicional? Esse é o amor que funciona. É o amor que você busca e entra em total permissão com a pessoa para ela ser do jeito que ela é. E ela entra em total permissão com você, para você ser do jeito que você é. E você não cria expectativas de receber nada dela e ela não cria expectativas de receber nada de você, porque vocês dois por si só já são completos. Tudo que vai chegar é um plus, é algo mais, é uma alegria a mais para sua vida. Você não cria aquela dependência afetiva da pessoa. Você não cria definições sobre ela. Você não busca modelar essa pessoa para que ela faça o que você quer, para suprir aí o seu controle incontrolável, que muitas vezes faz um estrago da sua vida e você não está nem percebendo. E aí, para nós, o criacionamento tem que ser uma pessoa que vai criar com nós pelo menos 20 vezes mais do que nós já estamos criando sozinhos. E o que acontece? O que eu tenho visto? Você muitas vezes está começando uma jornada e aí você acha uma pessoa que definha você 20 vezes mais do patamar que você já está. Ou seja, declina você. Te julga, te invalida, te desmerece. Verdade. Você que se diz a pessoa que não consegue sair dessa situação, que você lida reiteradamente para sair do problemacionamento ou do relacionamento onde você está interpretando alguma coisa. Verdade. Fique na pergunta, o que eu amo sobre isso?
tudo que você permanece por muito tempo e não consegue lidar com isso, tem um ganho, tem um amor transvestido aí. O que eu amo sobre estar nessa situação? Que eu não estou escolhendo sair dela. E eu posso te dar possibilidades em relação aos relacionamentos e os relacionamentos. Se você escolher ficar nessa situação como você está, se você acha que você ainda consegue alguma coisa que crie alguma coisa diferente para você, você pode ficar na seguinte pergunta: Universo, Deus, como é que eu posso sobrecriar essa relação? Me dê consciência, atualize. Essa é a pergunta. E se você escolher sair dessa situação, você faz a seguinte pergunta: que possibilidades se abrem para mim agora? O que se requer de mim para isso? Como pode ser mais fácil receber do desconforto do que eu vou viver a partir de então? Não busque resposta, porque resposta, ela define e conclui. É como se tivesse só um caminho para você seguir. Quando você faz pergunta, você abre possibilidades. Não fique buscando resposta, fique só fazendo perguntas. Dali um pouco vem, opa, vem a consciência. Por exemplo, um dia eu fiquei numa pergunta, estava fazendo um exercício de fazer perguntas para ganhar consciência. Eu fazia 30 vezes a mesma pergunta por dia em relação a relacionamentos. O que é que eu não estava disposta a perceber, saber ser e receber para ter um relacionamento grandioso na minha vida? E eu fui fazendo 30 vezes por dia a mesma pergunta. E um belo dia eu estava tomando um sol, bem num gramado verde, bem interessante, fazendo as perguntas. De repente veio claro na minha mente assim: escolha. Você não está escolhendo ter um relacionamento. Vejam, eu já estava procurando um problema no relacionamento, né? Ou uma possibilidade de criar um relacionamento grandioso, né? Mas eu não estava nem escolhendo ter um relacionamento. Essa é a clareza. Ou seja, eu não ia criar um relacionamento grandioso. Eu não estava escolhendo ter um relacionamento. Então, isso é muito grandioso para a vida da gente. E talvez, se você entrar no mundo das perguntas, você consiga ter muita clareza sobre todas as coisas. Na minha ideia, na minha mentalidade hoje, depois de ter passado por esses processos de Axis que deletam esses pensamentos, sentimentos e emoções, eu tenho muita facilidade em me desconectar dos relacionamentos. Esse sofrimento que eu vejo as pessoas vivendo hoje, esse desespero, essa dependência emocional, tudo isso que segura a pessoa numa relação que é totalmente destrutiva para ela. Isso comigo já não tem mais. Eu tenho os meus relacionamentos e quando eu desvinculo deles, eu passo pelo desconforto momentâneo. Pouco tempo depois eu já tô em pé, criando coisas novamente. Porque eu tô em permissão com a escolha do outro. Há vezes que eu escolho não continuar essa parceria. Há vezes que a pessoa que está comigo escolhe não caminhar comigo. E tá tudo bem. Não é que eu deixei de sentir, eu vou sentir. Só que eu não vou ficar no trauma e drama, no choro, depressiva, como se aquilo fosse a única possibilidade que eu tenho de trazer alegria para minha vida. Porque eu já sou feliz, eu já sou alegre. Aquilo é um plus para mim. Faz falta? Faz. Mas eu tô em permissão com a pessoa. E o mal do ser humano, que eu percebo assim, que deixa a pessoa no buraco, é a questão de ter as coisas como definidas eternamente, né? Então, eu terminei o relacionamento, meu Deus, nunca mais eu vou me relacionar com fulano, nunca mais ele vai voltar, nunca mais ela vai voltar, e tudo que a gente viveu, e se apega lá no passado, abraça o ursinho de pelúcia, fica lá sentindo o cheiro. Eu já fui dessas. Como pode ser mais incrível um negócio desse? E aí, você não tem a consciência que nada é fixo e nada é permanente e que tudo muda de tempo em tempo. Perceba, o teu cabelo cresce enquanto você dorme, a sua unha cresce, né? Você engorda, você emagrece, todo o tempo inteiro a tua vida é um turbilhão de mudanças e você tá achando que aquilo que aconteceu com você é eterno, perpétuo e para sempre. Amém, nós todos.
como pode melhorar, como você pode expandir, como você pode abrir a sua cabeça para criar mais coisas, para abrir possibilidades, para sair dessa cegueira mental que o programa Matrix da mente deixa você. Quando você fizer a pergunta ou fizer a escolha de ter uma pessoa que vai ser um criacionamento, você vai viver dias de facilidade, alegria e glória. E olha, sinceramente, eu só tive uma pessoa até então. Nesses meus 39 anos, eu tive uma pessoa que me olhou e me aceitou e entrou em total permissão comigo do jeito que eu era. Uma, que é uma pessoa que tem um lugar bem interessante no meu coração. É uma pessoa muito especial, porque foi a única. O resto eu recebi muitos julgamentos, né? Muitos desmerecimentos, desvalorização. E o que explica tudo isso? Explica que eu nunca me escolhia, eu escolhia sempre os outros. Então eu não tinha amor por mim, não tinha respeito, não tinha valor de si mesmo. E a partir do momento que eu deletei todas essas ideias aí que eu tinha, todos esses pontos de vista que sustentavam isso, eu passei a me amar, eu passei a conviver muito melhor comigo, né? Eu passei a ter tudo o que eu buscava nos outros. Então, se eu tiver alguém comigo, é um plus. E se eu não tiver, tudo bem também. Eu não paro a minha vida, eu não deixo de criar. E aí, muitas pessoas dizem, não, porque olha, meu casamento é assim, que é assim, porque ele é isso, ele é aquilo, ela é aquilo, ele é aquele outro. Se você tá nesse looping, tenha consciência que você tem ressonância com essa pessoa. Se você acha que ela é mau caráter, se você acha que ela é isso, aquilo, pergunte para você onde eu estou sendo mau caráter comigo mesmo e tá me fazendo entrar em ressonância com essa pessoa. Porque às vezes ela é mau caráter no sentido de passar a perna nos outros. E você pode estar sendo mau caráter com você mesmo, de estar se deixando de lado, escolhendo sempre aquela pessoa. Então, como pode melhorar você ganhar consciência e poder sair aí dessa zona de conforto que você vive? E escolher uma vida diferente. E se você não estiver escolhendo e quiser ficar onde você está, na zona de conforto, contando historinha para todo mundo, fazendo-se de vítima da humanidade, tenha uma consciência, não fique poluindo aos ouvidos dos outros. Porque se a sua vida tá ruim, se as coisas estão terríveis para você, é uma criação sua. Você fez escolhas que te levaram a estar nessa vida hoje. O que não quer dizer que você tem que permanecer nela até o final dos seus dias. Fique na pergunta, que escolhas diferentes eu posso fazer então, que vai mudar toda a minha realidade hoje. Nossa, mas é algo tão simples. É muito simples. Com certeza a vida somos nós que complicamos, né? E aí, se você tiver disposto, tiver disposta a escolher coisas diferentes, criar coisas diferentes, a sua vida vai mudar. Com certeza a sua vida vai mudar. Mas não crie ilusões e não coloque a projeção de felicidade, não dê poder para outras pessoas fazerem algo por você. Porque senão você corre o risco de depois de tudo isso, ainda que você está vivendo, começar a procurar culpados. E aí eu faço uma pergunta para você. Muitas vezes você já se vê com vários anos aí, já passou um bom tanto da sua vida e você não aproveitou nada, você não viveu nada. E quando eu digo aproveitar nada, aproveitou as coisas, não pense em você que é aquela história ali de você não estar num relacionamento, sair de um relacionamento e sair aterrorizando na balada. Não é isso, gente. Não é isso. Quando eu digo e você não aproveitou nada, é que você nunca desfrutou da grandeza de ser você e estar com você. Que não tem nada mais grandioso. O resto que tá fora é ilusão. É uma ilusão, como eu vejo muitas pessoas se afogando nas ilusões aí de fora, né? E fazendo coleção de ferida uma em cima da outra. Como seria você, a partir de então, começar a olhar em profundidade para você, escolher um criacionamento para você?
Ou apenas simplesmente pedir consciência de como é a grandeza de você se receber sem qualquer julgamento. Porque se você está julgando o outro e o que está no outro está em você, é porque você ainda está se julgando. Quantos anos ainda da sua vida você vai ficar buscando o errado de você, repetindo igual um rádio que a sua vida não muda, que de certo você tem a sina disso, a sina daquilo, que você não vai sair desse relacionamento por causa disso, por causa daquilo, que a culpa da sua vida tá assim desse jeito é do seu marido, é da sua esposa, do seu namorado, namorada, da noiva. Quanto tempo você vai ficar ainda se iludindo, saindo de você, para ficar procurando coisas nos outros? Então, quando eu tive essas consciências, né, e como eu tenho essa facilidade hoje de não sofrer por essas questões afetivas, e eu trabalhei bastante coisas comigo para deletar e para que eu pudesse seguir, eu consegui ter muitas visões sobre muitas coisas. Mas digamos que, por exemplo, você escolha permanecer no teu relacionamento e você tenha vindo aí de uma questão de traição. Ninguém é obrigado a nada e você não tem que viver na síndrome do tem que. Tem a síndrome do tem que, né? Não, mas eu tenho que porque tem que. Não, você não tem que. Mas se você escolher permanecer no relacionamento, que você tenha passado por algum tipo de traição, por exemplo, você tem que estar disposta a reatar essa parceria aí de vocês e nunca mais falar no assunto. Senão você vai ficar cavando, 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 cavando lá atrás. Como seria a nossa vida se nós destruíssemos e descriássemos todos os dias os nossos relacionamentos para que a gente comece todo dia uma página nova? Percebe que muitos dos caos que temos nos relacionamentos é em virtude de coisas que já passaram? O que ele não fez, o que ela não fez, o que ele me disse, o que ela me disse. Verdade, se o que a pessoa disse para você é uma verdade, ela só conhece você. Se o que ela disse para você não é uma verdade, ela apenas não estava falando de você. É você que tem que ter consciência. Agora, se você for ficar magoado, ressentido, machucado, ofendido com tudo, é porque você cria projeções, expectativas e como tem que ser essa pessoa em relação a você e o que não é. Muitas vezes não é. Eu sempre falo, eu sempre dou um exemplo. Eu tenho um tio e eu gosto muito dele. Ele é um irmão da minha mãe, eu tenho uma afinidade grandiosa, assim, por ele. Mas eu não tenho o hábito de visitar ele. Eu não tenho o hábito de estar falando com ele, de estar passando comemorações. Realmente, de verdade, nós se encontramos nos velórios. O que não me deixa ter um apreço grandioso por ele. Então eu percebo, eu vivo intensamente um valor por ele, um respeito, uma admiração, algo que não tem como explicar, mas que não é a questão de estar fazendo alguma coisa por ele para provar que eu gosto tanto dele como eu gosto. E acho que isso é a questão de entrar em permissão, né? De você receber de tudo e de todos como é. Às vezes você está criando um monstro na sua cabeça e não está percebendo a grandiosidade do que você já tem aí com você. Como seria você olhar em profundidade, pedir consciência para que se abram muitas possibilidades, para você não ficar igual um burro encilhado, olhando sempre numa vertente só. Será que isso expandiria a sua vida? Será que isso traria mais leveza para a sua vida? Certa feita eu me lembro de uma pessoa que me falou assim: Nossa, mas eu não tô vivendo num relacionamento legal, meu casamento tá assim, tá assado. Veja, ele é muito grosseiro. No dia 12 de junho, ele não me deu nem uma flor. Ai, como pode melhorar? Que é dia 12 de julho na fila do pão, né? Um implante distrator, porque datas comemorativas são implantes distratores para mexer com os sentimentos e despontar mágoas e descontentamentos. Quantos anos são casados? Não sei quanto, 40, não lembro. E tudo que foi feito nesse tempo aí que vocês foram casados, tá indo por água abaixo por um dia dos namorados que ele não te trouxe uma flor? Que tipo de homem você tem em casa?
é honesto, é trabalhador, é não sei o que, 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 traz o sustento para nossa casa, deixa eu fazer as coisas que eu quero fazer. Não é ciumento, não é possessivo, não é isso, não é aquilo. Resumo da ópera. Um implante de extrator de uma data comemorativa, que é uma fachada interessantíssima, estava tirando a consciência dessa pessoa, ver a grandeza do que ela já tinha consigo mesma. E quantos e quantas dessas. E aí, eu convido você a pedir mais consciência sobre tudo isso, né? Se você escolher sair disso, ok? Se você escolher ficar nisso, ok também. Se você buscar um criacionamento, joia, maravilhoso. Mas que a sua vida não pare em prol de coisas e situações que estão fora de você. Né? Eu acho que isso é o grande segredo para que você tenha uma vida muito tranquila, muito feliz, muito realizadora. Né? Consciência é tudo. E diante de tudo isso que eu tenho visto, vivido, percebido, facilitado, porque eu não digo, ó, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, não digo nada sobre isso nas minhas sessões, nada, nada. Eu faço perguntas para trazer clareza, porque a receita do bolo, ela não funciona para todo mundo não, tá? Então eu trago clareza e consciência para as pessoas. E pensando nisso, nessa possibilidade, na próxima semana, deixa eu ver, acho que segunda-feira da outra semana, deixa eu dar uma olhada aqui na data. Dia 7, eu estou fazendo uma imersão de 14 dias. Na verdade, serão 2 imersões emendadas. O que são imersões? São sessões que eu faço à noite, online. Então a pessoa chega, ela vai ter um horário lá, que ela vai ter que se conectar numa plataforma comigo, ela põe um fone de ouvido e ela vai ficar no silêncio e eu vou facilitar aquelas pessoas que estão ali, vou fazer processos para liberar todas essas energias densas que estão aí por detrás de tudo isso que a pessoa viveu até então e que muitas vezes impede ela de receber um criacionamento na vida dela, né? O tema da primeira imersão, por que é imersão? Porque você vai a fundo, vai no íntimo do íntimo do íntimo da pessoa com essas sessões, para que ela possa soltar tudo isso e possa escolher novas possibilidades. A primeira delas é cura dos abusos afetivos e independência emocional. Então, tudo que você traz lá dos seus abusos afetivos, né? Desde as relações pai-mãe, ancestralidade, até então, tudo que você já viveu, vai ser trabalhado nesses 7 dias de imersão. São 30 minutos as sessões todos os dias. Vai ter um horário X. Então, eu não lembro se eu coloquei um horário. Se eu não me engano, era 21 horas. Que eu tinha colocado lá no meu cronograma, 21 horas, as pessoas se conectam na plataforma, eu passo o link de acesso, ela coloca um fone de ouvido, relaxa, deita, eu vou induzir a pessoa para um relaxamento, uma baixa de consciência, a partir dali eu vou trabalhando. Por que eu faço online? Porque eu posso perceber as energias que estão pairando dentro daquela sala, dentro daquele ambiente virtual. Então, para mim, é mais contribuição. Ali eu faço várias técnicas, várias ferramentas, como se a pessoa tivesse uma sessão presencial. E aí você pode perguntar, nossa, mas online? Você tem pontos de vista sobre as coisas serem online, mas a energia não tem parede, tá? Eu recebo sessões lá de São Paulo, de Avaré, e é a mesma coisa que eu estivesse junto com o facilitador, que é o meu amigo Ricardo Vicente. É a mesma coisa, eu percebo tudo no meu corpo e a partir do momento que eu recebo essas sessões, a minha vida dá um up. Cada vez que eu recebo sessões de Avaré, desse facilitador, a minha vida anda quilômetros e quilômetros. Então eu já fiz uma imersão, acho que no mês de setembro, depois eu mudei para Ponta Grossa, depois eu mudei de casa, depois eu fiz uma revolução em um monte de coisa, porque eu sou uma pessoa assim totalmente instável. Quando eu escolho mudar, eu mudo, porque se eu percebo que não está contribuindo, eu não fico no mesmo lugar. E aí, devido a isso, eu não fiz as imersões de outubro e novembro. Mas em dezembro vamos ter 2 imersões, a princípio. Tô programando uma terceira, mas a princípio vamos ter 2 imersões. A segunda é aflorar da autoestima e quebra. Deixa eu só passar aqui bem certinho para vocês.
aflorar da autoestima e quebra dos padrões de ancestralidade. Porque muitas das coisas que nós vemos e percebemos dentro dos relacionamentos vêm da nossa ancestralidade. Então, eu tenho ferramentas também para que a gente possa liberar tudo isso e você possa estar neutra, livre, para você poder escolher coisas que vão funcionar para você nessa questão dos seus relacionamentos afetivos. Então, se você é essa pessoa que tá aí nessa insegurança, que vive nessa turbulência, que tá num relacionamento, tá num problemacionamento, tá num despinhadeiro, tudo tá afetando a sua vida financeira, a sua vida com seus filhos, porque isso é um negócio que pega tudo, né, gente? Ai, Senhor. Essas imersões são para você, tá? Eu vou deixar embaixo desse vídeo aqui o meu contato do WhatsApp. Se você tiver interesse em fazer essas imersões, são 14 dias. Olha, é um up. São 14 dias de imersões. 14, é como se você recebesse 14 sessões. Como pode ser ainda mais incrível receber 14 sessões? E tem uma eficácia incrível, porque na imersão que eu fiz do mês de setembro, as pessoas relatavam coisas grandiosas no meu inbox. Eu não cheguei a publicar, porque é tanta gente falando tanta coisa que eu me perco nos depoimentos. Essa é bem a verdade, porque eu sou meio avada mesmo, e é assim que eu sou, e não sei nem o que dizer, mas é isso que eu vou continuar sendo, né? Se eu achar que é interessante publicar os depoimentos, eu publico, se não achar, eu não publico, e tá tudo bem. Então, se você é essa pessoa que está buscando por algo que vai fazer toda a diferença na tua vida e você está escolhendo e se permitindo entrar em total permissão para receber dessa imersão, é para você, né? Se desafie, saia da tua zona de conforto e venha para esse nosso mundo de tanta leveza, de tanta expansão. Depois que eu fui para essa área aí de Access, eu sou facilitadora de barras de Access. Barras de Access é uma ferramenta incrível que mudou toda a minha história de vida assim num curtíssimo espaço de tempo. Eu estava cansada de procurar resposta, porque eu penso no seguinte: é interessante, né? Você ficar buscando resposta. E daí você tem a resposta e o que você faz com a questão principal? Você só tem uma explicação de como aquilo surgiu, mas aquilo ainda vive em você, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Que a gente vive aí no cotidiano. E eu não queria ficar buscando resposta a nada, eu queria saber de achar uma solução para os meus problemas. Na minha mente, titica. Mas eu achei muitas possibilidades para as questões que eu estava com dificuldade de lidar, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, eu até quero falar uma coisa bem interessante antes de finalizar. Muitas vezes você tá nesses relacionamentos aí, nesse mar de caos que você tá vivendo, e você pode se perguntar assim: nossa, mas eu sou uma mulher tão boa, eu sou um homem tão bom, eu faço tudo por ele, eu faço tudo por ela, né? E não recebo nada. É só desilusão, parece que as coisas cada vez pioram. E aí eu vou te dar uma consciência bem interessante, né? Tem aquela bendita premissa que diz assim: quem faz o bem recebe o bem. Já vou trazer uma consciência sobre isso, que aí tem que ter uma vírgula. A questão é, se você se escolhe em primeiro lugar, vírgula, faz o bem, recebe o bem. Se você ficar só fazer o bem e receber o bem, você corre o sério risco de não receber o bem. Porque você gera aí toda essa energia, ela se movimenta, ela faz o vórtice, né? E quando ela tá voltando para você, se você não se escolhe em primeiro lugar, você não se sente digno de receber, porque você é doador. Tudo você passa para frente para os outros para fazer melhor para o próximo, você fica por último. Então você realmente não vai receber se você não se escolher primeiro. E quem sabe tá aí um grande impasse da tua questão afetiva, né? Ser um grande doador e um péssimo recebedor. Então tudo isso a gente vai trabalhar aqui nessas duas imersões. Elas podem ser feitas separadas? Não, só quero fazer uma, só quero fazer outra. Pode, mas eu fiz um combo ali para que você possa fazer as duas sessões, as duas imersões, porque eu acho que uma vai complementar a outra. E foi assim que veio para eu criar e é assim que eu vou trazer para você. Mas nada impede de você escolher uma ou outra, tá? Mas se permita e receba. E eu duvido que a sua história não mude. Então eu acredito que por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais!